Na arena política de São Paulo, o caso envolvendo o candidato Pablo Marçal ganha contornos dramáticos, com implicações que vão além da disputa municipal. A recente decisão da Justiça Eleitoral, que bloqueou as redes sociais do candidato, tem levantado debates acalorados sobre liberdade de expressão, legalidade e a forma como o jogo político é jogado nos dias de hoje. No último fim de semana, uma liminar retirou do ar os perfis de Marçal nas redes sociais, onde ele mantinha uma audiência de mais de 13 milhões de seguidores. Contudo, o candidato não se intimidou. Em menos de 24 horas, Marçal já havia criado novos perfis, rapidamente angariando quase 3 milhões de seguidores. Sua reação foi emblemática de sua campanha. Ao invés de se retrair diante da adversidade, ele celebrou a decisão, como se fosse uma vitória pessoal, reforçando a imagem de outsider que vem tentando construir. Esse comportamento de Marçal, no entanto, não deve ser visto apenas como uma afronta à justiça, mas também como uma estratégia calculada. A decisão judicial foi tomada pelo indicado pelo ex-presidente Lula, o que oferece a Marçal uma narrativa conveniente para alimentar seu discurso de perseguição política e censura. Em circunstâncias normais, qualquer outro candidato poderia estar preocupado com o fato de seu recurso ter caído nas mãos de um juiz com tais conexões. Mas para Marçal, essa situação parece ser mais uma oportunidade para se posicionar como vítima de um sistema corrupto e opressor. O bloqueio de suas redes sociais, longe de ser um obstáculo, é convertido em combustível para sua campanha. Marçal tem construído sua trajetória política sobre a base do confronto e da provocação. Ele acusa seus adversários de crimes graves, como no caso de Guilherme Boulos, a quem Marçal imputou o uso de drogas, sem apresentar qualquer evidência. Esse tipo de acusação, além de ser ilegal, é uma tática perigosa que distorce o debate público e desinforma o eleitorado. O comportamento de Marçal, ao celebrar as decisões contrárias como vitórias, reflete uma subversão das normas tradicionais da política. Ele transforma o que seria uma derrota em um trunfo, usando o próprio sistema contra seus oponentes. A questão que surge é: até que ponto essa estratégia pode ser sustentada sem que as consequências legais e políticas se tornem insustentáveis? O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de São Paulo, agora se vê diante de uma decisão delicada. Se o tribunal mantiver o bloqueio das redes sociais de Marçal, poderá ser acusado de censura e de favorecer determinados candidatos em detrimento de outros, especialmente dado o histórico de decisões mais brandas em casos similares, como na campanha de Jair Bolsonaro em 2022. Naquele ano, perfis que espalhavam desinformação foram bloqueados, mas as contas principais de Bolsonaro permaneceram intactas. A decisão de agora, portanto, é vista por muitos como ainda mais severa. É inegável que o discurso de Marçal ecoa fortemente entre seus seguidores, muitos dos quais veem nele um defensor da verdade contra um sistema corrupto. No entanto, sua campanha também levanta questões preocupantes sobre os limites da liberdade de expressão e o uso de desinformação como arma política. A Justiça Eleitoral enfrenta o desafio de equilibrar o direito à livre expressão com a necessidade de proteger o processo eleitoral da manipulação e do abuso. O caso de Pablo Marçal exemplifica os dilemas enfrentados pela Justiça Eleitoral em tempos de polarização extrema e redes sociais. Por um lado, é essencial garantir que todos os candidatos possam expressar suas opiniões livremente. Por outro, não se pode permitir que essa liberdade seja usada como escudo para práticas ilegais e antiéticas, que distorcem o debate democrático e desinformam a população. Marçal, ao se posicionar como vítima de censura, manipula uma narrativa poderosa que ressoa com um público já desconfiado das instituições. No entanto, ao insistir em práticas que violam a legislação, ele desafia a autoridade da Justiça Eleitoral e contribui para a erosão das normas que sustentam a democracia. Se a Justiça não agir com firmeza e clareza, corre-se o risco de abrir precedentes perigosos para o futuro. Este caso também levanta uma reflexão sobre o papel das redes sociais na política contemporânea. As plataformas digitais, que deveriam ser espaços para o debate livre e informado, muitas vezes se tornam campos de batalha para a disseminação de desinformação e ataques pessoais. O equilíbrio entre liberdade e responsabilidade é frágil, e casos como o de Marçal demonstram a necessidade urgente de discutir e redefinir os limites dessa nova era da comunicação política. Enquanto o processo continua, a campanha de Marçal segue alimentando a confusão e o confronto, com pouco ou nenhum respeito pelas normas estabelecidas.
O desfecho desse caso poderá definir não apenas o futuro de sua candidatura, mas também estabelecer um importante precedente sobre como lidar com a desinformação e o abuso das redes sociais nas eleições brasileiras.